Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos. Essa é uma leitura para o signo de Peixes. É uma leitura geral para Peixes. Pega aquilo que fizer sentido para ti. Que não fizer sentido, vai fazer sentido mais pra frente, porque essa é uma leitura com as energias para o mês de janeiro, né? Quero arrumar aqui. É uma leitura com as energias para janeiro, então pode ser que faça sentido mais ao longo do mês. Veja os outros signos fortes do teu mapa, porque as leituras podem ser complementares, enfim. Que mais? Te inscreve, não te esquece de te inscrever aqui no canal, curte esse vídeo, deixa a tua história nos comentários, isso ajuda muito esse trabalho por aqui. Eu quero agradecer a todo mundo que passou esse ano de 2024 aqui comigo, ajudou o meu trabalho a continuar e a crescer aqui, e eu espero que possamos continuar juntos em 2025, buscando o autoconhecimento através do tarô, juntos, trilhando essa jornada juntos por aqui. Desejo boas festas, que seja de harmonia, de paz, de alegria, de serenidade. Tá bem? De esperança, né? Para que as coisas novas de fato aconteçam. Vamos lá? Essa leitura ela é válida para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus ou Júpiter. Acho que vocês já sabem, né? Já falei. Se não falei, estou falando. E é isso, né? Da mesma forma que tu pode olhar as outras leituras lá, também pode ser que tu não tenha... que Áries não seja no teu Sol, e tudo bem, também pode ser pra ti. Então está bem. Não é Áries, é Peixes. Peixes. Essa é a leitura para Peixes. Que eu fiz Áries agora, me confundi. Então tá. Tarô. O que janeiro... O que vem pra Peixes em janeiro? Mês de janeiro. O que vem pra Peixes? 4 de paus. O que mais? O Rei de Copas. Mais uma. Página de Copas. Tá, do que a gente tá falando aqui? Rei de Paus. O que é esse Rei de Paus aqui? Do que a gente tá falando? Cavaleiro de Ouros. Pra mim tem uma energia aqui de... É como se fosse... É como se fosse, não. É uma satisfação emocional no sentido de... Aquela sensação de estar amparado, né? De estar em um lugar ou com pessoas que te tragam essa sensação de familiaridade, né? De acolhimento e de apoio. Eu vejo muito essa coisa de satisfação, né? O 4 de paus traz muito essa energia de satisfação. Tem alguma situação aqui específica, né, que a gente fala, que traz esse conforto emocional, sim. Talvez que faça tu olhar pra ti, para as tuas necessidades de uma forma um pouco diferente, com mais atenção, né, com mais... olhando mais detalhadamente para as tuas necessidades emocionais. A gente pode falar de alguém aqui também que sempre buscou o bem-estar dos outros, mas que pouco buscou o seu próprio bem-estar, né? Proporcionar o bem-estar daqueles que estavam ao teu redor e não te preocupar tanto com o teu bem-estar. Mas eu vejo que esse é um momento onde as coisas mudam um pouco. A gente fala de alguém que está aqui buscando, né, pelas próprias... a busca pelas próprias paixões, a busca pelas coisas que façam sentido para tua vida, as coisas, a busca por aquilo que te move com um objetivo maior, né, de satisfação pessoal. Esse Rei de Paus, ele pode falar muito disso, né, daquela satisfazer-se pessoal aqui. Encontrando talvez uma forma, né, de satisfazer. Tá, o que é esse 4 de paus? O que a gente tá falando aqui? A gente pode estar falando de uma situação, por exemplo, de alguém que queria várias coisas, né? Aqui pode estar bem relacionado também, não tanto o rei, mais o cavaleiro, mas um fogo de palha, assim, de...
eu quero muito essa coisa, aí eu vou naquela direção, mas não é aquilo, eu desisto, sabe? Mas o objetivo aqui, a busca é sempre a mesma, né? Buscar buscar sentir-se preenchido, preenchida, pleno, satisfeito. Porque eu vejo aqui que em janeiro a gente pode estar falando de um processo de despertar, né, assim, de iluminação, muito nesse sentido das próprias necessidades, da compreensão, por exemplo, aqui também, não sei, um autoconhecimento, tem alguma coisa de cura emocional, tem alguma coisa de olhar para si de uma forma diferente. Para mim tem muitas cartas aqui que falam de emoção mesmo, que falam de emocional. É pra mim aqui como se tu tivesse pedindo alguma coisa ao universo, como se tu tivesse feito um pedido a Deus mesmo, ao universo, à criação aqui, né? E eu te vejo com esse pedido sendo concedido. Pode ser que a gente fale de alguma coisa que essa própria coisa que tu quer vivenciar aqui, que pode estar relacionado a uma pessoa, a um sentimento, a uma conexão, ou essas coisas, esse buscar coisas que façam sentido, que te preencham emocionalmente, a gente pode estar falando de essas coisas desencadearem um despertar aqui, né? Uma visão diferente daquilo, do lugar que eu pertenço, as pessoas que eu pertenço. Do que a gente tá falando aqui com esse cavaleiro de copas? A gente pode estar falando aqui de, por exemplo, peixes querendo viver situações de mais harmonia, mais equilíbrio, né? Onde eu me dou, mas eu recebo também na mesma medida. E a gente não tá falando de alguém que preenche nada, mas a gente tá falando assim, por exemplo, eu sempre me dou muito nessa questão emocional, onde eu estou, eu coloco tem muita intensidade e tudo mais, mas a relação, a situação, a coisa em si, parece que não tem para oferecer essa mesma intensidade, né? Não tem para oferecer não tem essa troca aqui. Então eu te vejo muito nessa busca. Tá, fora isso, para alguns a gente tem sim uma questão aqui afetiva e emocional, esse rei de copas, 9 de copas, cavaleiro de copas. Eu vejo que de fato tem alguma coisa aqui, né? Parece que é alguma coisa que tu vinha pedindo, né, pro universo, assim, eu quero muito me conectar com uma pessoa que me proporciona aquilo que eu nunca tive numa relação, que tem um envolvimento, aquela coisa. E eu vejo que isso aqui, ó, tem um sim aqui pra algo que tu pediu. Tem um sim. Aqui a gente fala de benevolência, né? Pediu com tanto empenho, com tanto respeito, e tem merecimento. Tem merecimento aqui, sabe? Porque tem aqui também esse pajem de copas, tá me falando um pouco dessas feridas emocionais, dessa coisa, dessa falta de nutrição, talvez aqui em diferentes momentos da tua vida. E a gente vê esse rei de copas como alguém já, como é que se diz assim, curado emocionalmente, né? Então, o processo para alcançar esse tipo de relação que tu tem vontade, esse tipo de situação aqui que tu quer vivenciar, ele já foi completado. Então, existe aqui o sim para algo que tu pediu. Tá, o 4 de paus, sol. 10 de paus? Mas por que o 10 de paus tá aqui? A rainha de paus. Agora aqui eu te vejo numa situação onde tem a satisfação, né? Aquela sensação de familiaridade. Então tu pode estar lidando com uma pessoa com uma personalidade muito parecida com a tua. Tem uma alegria, tem uma satisfação, tem aquela sensação de nunca vivi isso, nunca conheci isso, nunca experienciei esse tipo de coisa. O sol, ele fala de expansão, de alegria, ele fala de abundância, né, de vida. Mas, talvez pela intensidade das coisas que tu vem vivendo, talvez por tu identificar que é algo aqui que tu queria muito viver na tua vida, isso traga um certo peso de responsabilidade. Como é que eu lido com isso de uma forma a manter isso, né? A nutrir isso. Como é que eu faço
para manter isso em equilíbrio. E aí a gente pode falar de uma tendência um pouco aqui ao apego, a forçar, sabe, as coisas a serem da forma como eu quero. Rei de copas, 9 de copas. Ó, pajem de espadas. Tem alguma coisa que tu espera, um posicionamento, uma resposta, uma proposta, uma conversa sincera com alguém, ou então como é que eu vou te falar? Pode ser uma conversa de qualquer natureza, né? Não necessariamente afetivo, mas foi bastante para esse lado, mas para cada um vai ser uma coisa diferente, tá? Dentro daquilo que tu quer, dentro daquilo que tu vem pedindo em oração, daquilo que tu vem pedindo pro universo, que mexeu muito com o teu emocional, que pode ter te desestabilizado em alguns momentos, eu não vejo desestabilidade emocional. Eu vejo que ao alcançar isso, pode ser que te traga essa coisa de um fardo pesado, de muita responsabilidade. Receber aquilo que se pede ao universo é uma responsabilidade, né? Porque eu tenho que manter aquilo, eu tenho que honrar aquilo que eu pedi. Eu vejo aqui essa conversa, essa notícia, esse algo que acontece que vem confirmar isso que tu quer, ó. A colheita, a proposta. Então, assim, aqui tem alguma coisa que tu pediu e que está sendo entregue. Tá? Isso vem pra ti e está sendo entregue. Se for uma conversa, se for uma proposta, independente do que for aqui. Tem alguma coisa relacionada a algo, um pedido que tu fez, um desejo que tu tem, pode ser algo muito interno, muito íntimo, alguma coisa assim. E as coisas acontecem de uma forma muito sutil, mas eu vejo aqui que para alguns não tem sutileza, né? Tem conversa acontecendo, tem notícia chegando, tem proposta acontecendo aqui. Página de copas e hierofante. O louco. Esse página de copas aqui com esse louco, ele me fala desse entusiasmo. Ó, 2 de copas. A gente tem uma situação aqui, para alguns é inegável, tem sim. A gente tá falando de conexões afetivas, né? Ó, e a gente fala que aqui podemos estar falando de uma pessoa bastante madura emocionalmente, né? Alguém que já tem uma certa vivência. A gente pode falar de uma pessoa até... para falar mais características, para ficar bem específico, isso tá me vindo desde a hora que esse rei aqui caiu na mesa. Uma das características desse rei é que ele pode ser alguém, isso pode confirmar alguma coisa para alguém aí que tá assistindo, ele pode ser alguém que trabalha cuidando de outras pessoas, tá? Pode ser um terapeuta, pode ser um médico, pode ser qualquer coisa nesse sentido, aí tem muitos exemplos. É só para mais ou menos tu entender que pode confirmar alguma coisa. Então essa é uma pessoa que tem uma certa maturidade emocional, que tem uma certa vivência nesse sentido, não digo vivenciar muitas experiências, mas assim, uma vivência que eu quero te dizer é uma pessoa que não é tão jovem, né? Ou pelo menos é sábio, tem sabedoria. A gente tá falando aqui de uma pessoa que sabe lidar com questões emocionais de uma forma mais equilibrada. Em nenhum momento eu vi desequilíbrio, como eu te falei lá no início, não é nesse sentido. Mas o que eu quero dizer é que a gente tem duas polaridades aqui de uma mesma coisa. De um lado a gente tem essa sabedoria emocional, essa inteligência emocional, a gente tem essa maturidade. Mas parece que ao se deparar com uma situação, essa maturidade, ela se transforma em... Pode ser que alguém aqui se depare com uma situação assim, eu não conheci esse meu lado. Ou então eu não conhecia, eu não consigo entender que essa pessoa com essa postura, com esse conhecimento, com esse estudo, que, por exemplo, um terapeuta ajuda, uma terapeuta que ajuda as pessoas não sei o quê. Daqui a pouco vem se comportar dessa forma um pouco imatura. Ou então que se comporte de uma forma... O louco com pajem de copas... No mínimo a gente fala de uma coisa nova, que traz entusiasmo e que pode até trazer eu ia até dizer uma certa loucura, né? Porque o pajem de copas, assim, ele enlouquece, né, aqui. Quando ele vê aquilo espelhado, não tô dizendo que ninguém vai enlouquecer, né? Pelo amor de Deus, não é isso que eu tô dizendo que, saiu aqui daquela postura... Saiu da postura do rei aqui, sentadinho, com a copinha na mão, eu sei o que eu faço, eu sei o que eu sinto, eu sei como eu lido, e daqui a pouco tá aqui, olha ele. Olha ele como é que ele tá.
Meu Deus, o que eu faço com isso? Botou a copa no chão e tá ali. Aí se enxerga e aí enlouquece, porque eu nunca vi coisa mais linda e é ele que tá sendo refletido ali. Entende o que eu quero dizer? Então, assim, de uma postura enigmática, a gente tem uma criança. Porque aí com esse louco aqui, me fala que assim, ó, tá perdendo o chão. Tá vendo que ele tá pisando ali? É disso que a gente tá falando. Então a gente pode estar falando de situações aqui, tu pode estar lidando com uma pessoa, ou peixes, que tá demonstrando um certo desequilíbrio. Eu falei o tempo todo em desequilíbrio, eu disse assim, não há desequilíbrio, não há desequilíbrio. Mas na verdade aqui a energia, ela trouxe um pouco isso, né? Então não é um desequilíbrio que eu quero dizer, mas assim, tu pode estar lidando com uma situação aqui, ou tu pode vir a lidar com uma situação que pode ser em ti ou em alguém com quem tu tá lidando, que vai te surpreender. Eu nunca imaginei que eu fosse que esse perfil, essa pessoa fazendo isso. Que coisa estranha. Tá? O que a gente tá falando aqui? 10 de paus, página de espadas e o louco. A roda da fortuna. É isso. É isso. Pra mim aqui tem esse esforço, né? Essa força desse entusiasmo, assim. Por mais caótico que esteja assim, ou assim, a coisa tá tão caótica que eu vou fazer de tudo pra essa situação mudar. Porque a roda da fortuna é o movimento, é a roda girando. Mas é aquele movimento que exige um certo esforço, empenho, né? Um empenho aqui. Ter o empenho para que isso dê certo, para que esse trabalho funcione, para que esse relacionamento funcione, para que algo aconteça, precisa de um esforço. A roda da fortuna, ela também pode falar do destino, né? Tá vendo aqui as moiras tecendo o destino? Então, quer dizer, ela fala também de coisas que estão destinadas. E aí, principalmente para quem a gente fala dessa conexão de 2 de copas aqui, a gente pode estar falando, sim, dessa questão de destino. Que mais? O que a gente está falando aqui? Ali, a roda da fortuna e o louco é isso, né? É uma situação que, assim, pode ser que aconteçam coisas aqui que tu te surpreenda com as tuas atitudes, né? Talvez não é uma coisa que tu costumasse fazer, mas que tu faz, tu dá esse passo, tu te joga nessa situação, tu começa a agir aqui de uma forma que muitas vezes tu vai te desconhecer, e eu não tô falando de loucura, mas é aquela loucura sadia, sã. Mas é porque, assim, quando essa coisa do destino ela acontece aqui, é difícil controlar. Olha só, olha o caos aqui, olha o que aconteceu. Então, assim, eu não tô aguentando mais esse caos, eu vou ter que falar, eu vou ter que expor isso pra resolver. E aí tu vai e te joga aqui nisso que eu tô te falando. Então, assim, essa roda precisa de uma forcinha pra ela girar. Então, precisa aqui desse pouco de loucura em fazer uma coisa que talvez tu não fosse fazer antes, para que a coisa possa funcionar, para que a coisa possa acontecer. Entende? Eu não consigo mais ficar nessa, então eu preciso resolver de alguma forma. Nesse sentido, tá? A rainha de paus, 7 de ouros, o 2 de copas. O que a gente tá falando aqui? O diabo. Aqui tem uma energia de esforço, tem uma energia de como é que fala? Não é isso? É esforço, é dedicação. Eu vou fazer o possível aqui pra que as coisas... Ó. Aqui a gente fala de esforço combinado com... O fogo também é ação, né? Então tem aqui sim, o diabo também fala de desejos, de coisas da... Então assim, falamos de coisas importantes. O que estamos falando aqui? O que estamos falando? A luz. Tá, eu vejo que tem alguém aqui, que eu não sei se é tu, se é outra pessoa, que tá passando por um momento de bastante confusão. É aquela coisa da lua, sabe, que não permite uma visão muito clara das coisas. E aí, nesse sentido, tem muita preocupação. Se é tu que tá lidando com isso, se é tu que tá dessa forma, é importante aqui tu te conectar com a tua intuição, com a tua mediunidade, porque a lua traz muito essa mediunidade, essa intuição, essa ligação
né? Até com a lua, né? Que nos proporciona muito essa conexão com a natureza, com a nossa natureza, com o nosso interior. Porque eu te vejo numa situação aqui bastante difícil mentalmente, e isso pode dificultar um pouco esse processo aqui. E aí a gente fala daquele 10 de paus ali, de todo aquele caos acontecendo, né? Mas muito por causa de pensamentos de preocupação de alguém. Eu vejo aqui que tem muito sentimento envolvido, né? E se isso não for equilibrado dentro de nós, sim, pode se tornar uma coisa que mais afasta do que aproxima. É muito nesse sentido, tá? Então aqui é uma situação de cuidado mental, de equilibrar o teu mental, o teu emocional, para que tu consiga também vivenciar isso aqui de uma forma leve. Viver isso aqui exige uma posição, exige uma postura, exige aqui uma sabedoria emocional. É o que eu vejo pra vocês. Na descrição do vídeo eu deixo o meu número, então se precisar de uma leitura particular me chama ali e a gente conversa. Se cuidem, fiquem todos com Deus e a gente vai se vendo nas próximas leituras por aqui. Beijo!